Oi, gente, tudo bem? Voltamos com o nosso papo de segunda e hoje com um horário especial, né? E eu trouxe aqui hoje uma convidada que há muito tempo eu queria conversar com ela aqui. Parece que eu conheço ela há anos, eu sou fã dela, ela é jornalista, mas hoje ela é consteladora e esse tema está muito atual, né? Então, muitas pessoas me pediram, falaram, Fabi, fala desse tema, apesar que a gente já falou disso numa das lives o ano passado, o ano retrasado, mas nós vamos falar com ela hoje, ela vai explicar algumas coisinhas pra gente e também responder a muitas perguntas que enviaram, tá? Então, vou chamar ela aqui, eu espero que vocês gostem do nosso papo de segunda com a Rose de Almeida. Peraí, vou chamar ela. Ai, para quem não me conhece, eu sou a Fabi Nolasco, do Criando Raízes em Portugal. Tô atrasada hoje. Olá! Tudo bem? Tudo bom, Fabi? Tudo ótimo, graças a Deus. Mais uma segunda-feira, mais uma semana. E é Semana de lua isso. cheia do fogo. E chuva, né? Não sei como é que tá aí, mas aqui choveu, nublou, esfriou. Né? Aqui tá um pouco nublado, mas tá aquele mormacinho, sabe? Tá gostoso. Não, agora tá gostoso também, mas de manhã tava assim, bem aquela. Mas enfim, né? Bom, e aí? Quem é a Rose? Conta um pouquinho pra gente. Bom, primeiro, essa é a minha primeira entrevista como consteladora e estou feliz que tenha sido assim com você. Curioso, né? Eu também queria que você me chamasse para ser entrevistada, porque eu acompanho esse seu trabalho de fazer as entrevistas, e, e eu também faço as minhas conversadorias, né? E também sempre convido as pessoas. E aí eu acho que a pessoa tinha que ser convidada e não se oferecer para falar, né? É, E aí eu fiquei esperando, né? Falei, uma hora ela vai lembrar de mim e tal. E aí que curioso que foi agora, neste momento em que eu dei essa virada de carreira, né, para as constelações. Obrigada. ah, eu que agradeço muito por você estar aqui com a gente. E deu certo. Eu acho que tudo tem a hora certa, né, para acontecer. Sem E dúvida. realmente, você vê, não foi em outra época, mas veio agora, exatamente que você está nessa nova fase. E aí é legal porque você vai mostrar isso tudo e contar para a gente um pouquinho de como é que é esse trabalho. E as N perguntas que fizeram aí. Que bom, você vai fazendo elas à medida que a gente conversa, né? Posso fazer, ou senão você vai colocando elas na pauta, não tem problema nenhum. Tá. Só É, primeiro de tudo, você pode falar quem é quem é a Rose, lógico, né? é, A Rose mora aqui em Portugal, tá, gente? Então, assim, diretamente aqui de Portugal. é, E, assim, depois, primeiro de tudo, o que que é constelação e qual a diferença da constelação e da conversadoria? tá bem. Então vamos Antes lá. de tudo, porque aí a gente já embute legal. Tá legal. Bom, só começando então, a sua primeira pergunta foi quem é a Rose, né? Bom, eu sou brasileira, luso-brasileira agora com a documentação de Portugal. Meu marido é português, nós somos casados há muitos anos e em 2018 a gente decidiu que podia, de acordo com a nossa profissão, fazer isso de qualquer lugar do mundo. E meu marido quis voltar para a terra onde ele nasceu. Então nós viemos para Portugal. Inicialmente moramos em Lisboa e agora, há 6 meses, estamos a morar aqui em Viseu, que é uma cidade mais no centro de Portugal. Não Né? conheço, está na minha lista. Já falei para você que tem quarto aqui para te receber. Vou lá em breve, em breve. Né? Obrigada. Então, eu sou jornalista, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos eu já comecei a trabalhar. Me formei no Colegial Técnico de Secretariado, sou uma secretária regulamentada, tenho um número de registro bonitinho, e trabalhei com isso antes de entrar na faculdade. E
o meu primeiro trabalho em jornalismo, eu nem tinha entrado na faculdade ainda, foi num jornal. E eu fui fazendo carreira nesse jornal e depois em outros veículos desse trade publicitário, né, onde eu trabalhei 30 anos. E aí, Bastante. e depois eu montei a minha própria empresa quando minhas filhas nasceram e continuei prestando serviços ou tendo coluna no mercado publicitário. Depois fiz assessoria de imprensa para agência de propaganda, para publicitário. Ajudei a escrever livros desse mercado. Então, essa era a minha jornada nesse mundo, né, do jornalismo. Quando eu montei a minha assessoria de imprensa, uns bons aninhos depois, eu estava um pouco insatisfeita, a internet estava despontando a toda, os blogs, essas coisas das redes sociais. Eu entendi que, como cada um já podia dar a sua mensagem, e o meu trabalho de assessoria de imprensa ficaria um pouco em segundo plano, né? E aí eu decidi montar uma consultoria baseada em conversa. E aí a conversadoria nasceu Que em interessante. 2002. 2002. Nós estamos falando de 20 anos atrás, né? Em É. 2002 nascia a conversadoria. E o que era isso? Para a época era um negócio, vamos dizer, revolucionário, porque não era uma consultoria de apresentar projetos, nem planos, nem fazer diagnósticos corporativos. Era uma consultoria de conversa, ou seja, ouvir o que a pessoa colocava ou dizia que tinha de problema, e a partir disso eu fazia perguntas, que eram perguntas que hoje eu entendo com essa visão sistêmica que eu tenho, que já eram perguntas que favoreciam o entendimento de um novo lugar, né? Porque, imagina, eu estou conversando com uma pessoa que está me contando que a vida dela é Interessante. maravilhosa, que a empresa dela é linda, que ela tem 200 funcionários, e ele só falando disso, falando disso, falando disso, e eu ouvindo, e de repente eu pergunto para ele: faz tempo que você não reza? Não tinha nada a ver com a conversa, mas foi uma intuição minha de que ele estava muito para fora e que talvez estivesse faltando ali uma reflexão interna, interior. E o reza aqui não é uma conotação religiosa, mas é uma conotação de reflexão interna. E esse executivo grandão, empresário, dá uma paradinha assim para assimilar o que eu tinha perguntado e começa a chorar. E depois nós fizemos um trabalho de conversadoria com ele, tentando entender isso, né? Por que a minha empresa está bem, tem 200 funcionários, eu tenho um faturamento assim assado, mas ele, enquanto pessoa, sentia uma fragilidade, né? Então, isso aí, em 2002, eu já fazia. A vida vai levando a gente para os caminhos, né? A gente só tem que entender, né? Que observar direitinho, né? Né? Eu acho que o entender não é uma boa palavra. Eu acho que é sentir Sentir, e se deixar levar. Porque muitas vezes a gente não entende o que está se passando, é mas, verdade. mas vai seguindo. Então tem que haver uma disposição de estar ao serviço do que a vida quer te mostrar. Né? E não remar contra a maré ou bater, sabe o famoso murro em ponta de faca, aquelas coisas que a gente fala? Mas isso acho que vem com o tempo, né? O entendimento vem só com o tempo. É verdade. E, bom, e daí eu vim para Portugal com meu marido e começamos a trabalhar aqui. E um dia, uma amiga que estava passando por um problema de relacionamento com o filho, estava a contar a situação e eu propus que ela fizesse uma constelação. Falei, você conhece as constelações?
uma prática interessante. Eu confio muito, eu já fiz muito, já participei muito e recomendo. E aí, depois de eu discorrer sobre isso, ela fala para mim assim: Nossa, Rose, você fala disso com tanta paixão, por que você faz constelação? E Mas eu você disse: já tinha feito ou não? Você só Não, conhecia o método? não, eu já tinha feito várias no Brasil. Pelo menos uns Não, 20 tá, anos tá. eu Então você já já no Brasil, conhecia. já, Uhum. já. Mas ela falou no sentido de eu ser uma facilitadora, Sim, sim. né? De fazer para as pessoas isso. E eu ouvi aquilo e pensei, nossa, interessante. E Ficava fiquei com aquela pirando. pulguinha atrás da orelha, assim. Bom, lógico que depois eu fui procurar um curso aqui em Portugal sobre constelação e achei um curso bastante importante da Maria Gorjão Henriques, que foi com quem eu me formei aqui em Portugal num curso de 2 anos, né? E a partir disso eu comecei a atender as pessoas em constelação online, presencial aqui em Viseu também, e comecei com os grupos mais recentemente. Inclusive, sábado fui fazer um grupo em Tondela, que é uma cidade aqui perto. E Vamos ver se eu consigo marcar. Tô conversando aí com ela, gente, para ver se eu trago ela aqui para o Porto, fazer constelação aqui no Porto. Aí vamos ver, vamos ver. Eu bom, só vou deixar assim, vou deixar surpresa. bom, então já passamos pela parte onde eu cheguei na constelação. Então Sim, agora eu vou voltar para a sua pergunta sobre o que é a constelação, tá bem. né? Pronto. Bom, Agora, gente, se você já sabe de quem é a Rose, como ela chegou até aqui, e agora vamos começar. bom, então, a constelação familiar é o nome de uma metodologia desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele era filósofo, teólogo, pedagogo, educador, né? E uma coisa curiosa é que ele, durante 16 anos, morou numa tribo Zulu, na África. E a partir dos conhecimentos dele de análise transacional, de gestalt, de terapia pineal, de terapia em grupo, de hipnose, e observando o relacionamento da tribo, ele intuiu, eu acho, essa metodologia, que é uma metodologia fenomenológica baseada em 3 leis: a lei do pertencimento, a lei da precedência e a lei do equilíbrio entre dar e receber. Então, analisando as famílias ou as pessoas que traziam questões para ele olhava a partir dessas 3 leis. Então, há um pertencimento ou tem alguém excluído? Quem está fora? Quem que faz parte, mas foi deixado de lado? Isso gera um problema no sistema. Lei da hierarquia, precedência. Quem veio antes de nós é mais importante do que nós. Quem fundou a primeira empresa é mais importante do que os funcionários. Sabe? Então, quando você Uhum. contraria uma dessas leis, que ele chamou de ordens do amor, existe um emaranhado, né? E depois o equilíbrio entre o dar e o receber. A gente sabe como isso funciona, né? Principalmente nos relacionamentos, né? Sim. Que é sempre onde a gente faz essa avaliação entre dar e receber. Bom, por que ele chama isso de fenomenológico? Porque ele fazia atendimentos em grupo. E conforme essas pessoas estavam juntas, era criado um campo energético ali, onde se manifestavam, vamos dizer assim, padrões, emoções, gestos de pessoas que ninguém conhecia. Então, por exemplo, quando nós fazemos uma constelação em grupo, né? Tem a pessoa que trouxe o tema que ela quer constelar, do tipo, eu gostava de constelar a minha relação com o dinheiro.
Porque o dinheiro não fica na minha mão, porque eu ganho, ganho, ganho e gasto tudo, eu nunca tenho uma reserva. É uma questão dela com dinheiro. Muito bem. A gente está no grupo, o constelador, o facilitador pede que ela encontre uma pessoa para representá-la nessa história, e essa pessoa vai para o meio do grupo, do campo, né? Que a gente chama o campo energético ali. Depois pede-se que ela encontre uma pessoa para ser o dinheiro, ou para ser um pai, ou para ser a mãe, ou para ser um avô, sei lá, depende da intuição, né? E da observação de quem está a facilitar esse campo. Quando essa pessoa vem como representante, é muito comum que a gente veja, e isso quem fala é quem está trazendo o tema, que aquela pessoa fez um gesto parecido com o pai, andou igual o pai, falou coisas, às vezes, que o pai diria com aquelas palavras. Né? Por quê? Porque existe um campo formado ali a partir da energia de quem está participando. Por isso Você o sabe que você fenomenológico. falando tudo isso, eu já participei. Eu já participei, uma amiga minha me chamou para participar da constelação do desenvolvimento pessoal dela. Eu representei a procrastinação. Uhum. Agora você falando, eu falei assim, nossa, eu já participei, olha, nem lembrava. É isso aí. Então, e aí agora, por que que isso tem a ver com os nossos antepassados ou com a gente mesmo no passado? Né? Por quê? A constelação trabalha num campo inconsciente. Né? A gente, no dia a dia, quer explicar as coisas. Você mesmo falou, o entendimento, né? Entender. A gente não precisa entender, a gente precisa sentir. Sentir. Porque muitos dos nossos problemas vêm da gente agir pensando e não agir sentindo. Né? Então, Exato. quando a gente passa por práticas que nos levam a sentir mais, a probabilidade desse movimento ser curativo, ser revelador, é muito maior. Né? E Então, pode ser assim que dentro disso, eu não sabia que podia constelar como é que é? Em área da vida? cada parte, cada parte da vida, assim, da vida da pessoa. Eu achei que a pessoa ia lá, né, e fazia a constelação. Não, é legal que então ela pode direcionar, mas dentro da constelação, por exemplo, assim, eu chego lá e falo assim, olha, eu quero constelar meu desenvolvimento pessoal, profissional. Mas de repente não é aquilo que está ali naquela energia lá, eu não sei como é que fala, se eu estiver falando errado, você me corrige, que aí a pessoa vem e fala, não, a gente vai fazer a sua parte emocional, porque é o que está gritando aqui, então isso aqui. Pode acontecer disso? Sim, acontece bastante. O Interessante. que é interessante sobre a constelação, né? Primeiro, a pessoa que quer fazer uma constelação, ela tem que ter uma questão muito forte. Tem que ser um problema mesmo. Tem que ser uma dúvida mesmo. Tem que ser alguma coisa que esteja doendo nela. Porque a vida sempre segue no sentido da união e do amor. Sempre. E o que vai acontecer ali, e o que vai ser mostrado ali na constelação, vai impactar aquilo que você acredita. Vai impactar aquilo que você pensa sobre a vida. Vai abrir uma consciência, por isso a gente fala consciência sistêmica, vai abrir um outro nível de consciência que vai exigir de você ação. Não é só como um livro que você lê e, legal, fecha o livro e vai embora, isso não muda a sua vida. Não, vai exigir que você mude, que você olhe a partir desse novo lugar de entendimento para aquilo. Né?
E aí, curioso o seu exemplo sobre a pessoa chegar e falar uma coisa e o constelador direcionar para outra, né? Sábado, por exemplo, aconteceu uma situação dessa. Uma pessoa quis constelar e ela falou, olha, eu queria constelar muito a relação minha com o meu pai. Porque a gente tem dificuldades e isso é um problema para mim, eu queria constelar sobre isso. Falei, tá bem? Daí começamos, ela escolheu alguém para ser ela e eu senti, lógico, eu era que era facilitadora, né? Era eu mesmo que tinha que sentir isso, que ela tinha que resolver alguma coisa com a mãe. E aí eu falei para ela assim, então agora escolhe alguém para ser sua mãe. Ela olhou para mim com uma cara de, ué, eu falo que o problema é com meu pai e ela manda eu colocar minha mãe. E aí eu abro um grande parênteses para explicar um negócio. A mãe carrega a gente na barriga dela 9 meses, né? Nutre a gente, passa para a gente as emoções, cuida da gente quando a gente não consegue ainda ser autônomo. E a partir do momento que a gente cresce, é este amor todo que a mãe nos envolveu, que ela passa a gente, passa o filho para o pai. Porque quem dá a direção da vida, do trabalho, da jornada, do fazer, é o pai. Então, a mãe nos dá a emoção e o pai nos dá a ação. E às vezes tem alguma coisa guardada ali que você guardou, né? Guardou, tá lá quietinho, você não quer mexer. Foi. Uma mãe que fala mal do pai para o filho. Uma mãe que não respeita o pai. Uma mãe que separa do pai e faz a caveira dele para o filho. Ela só está criando no filho uma rejeição a ela. Hum, Mas a consequência também é o afastamento do filho do pai. entendi. Né? Então, naquele momento, eu senti que ela precisava resgatar, talvez, a relação com a mãe, para que depois o pai entrasse. E aí foi muito curioso que nós fizemos essa encenação, né, dela com a mãe, fizemos as frases que a gente chama de frases de cura, por isso que a gente diz que as constelações são curativas, né? E quando isso estava resolvido, aparentemente, cada um no seu lugar, eu falei para ela, agora escolhe alguém para ser o seu pai. E aí o pai entra e, Ai, gente, lógico... tô arrepiada. Ah, isso é tão lindo, é apaixonante, eu amo Não, trabalhar eu com vou pedir constelação. assistir. Vou, eu vou. Pois então, Imagina. é isso. Ó, então, assim, já embolando uma coisa na outra, vamos aqui. Porque a gente, pessoal, eu estou fazendo as perguntas conforme o pessoal enviou mais de 20 perguntas. Então, assim, ela já está respondendo, eu estou engajando, assim, engatando uma na outra, tá? Então, assim, você foi falando, eu vi a cena do filme, Uma Nova Mulher. Que assim, olha, eu procrastinei muito para poder assistir esse filme. É. Então demorou muito tempo. Todo mundo ficava, Fábio, assiste, Fábio, assiste. Aí, como eu ia fazer a live, né? Falei, não, então eu vou assistir para eu entender um pouquinho. Só que no filme eles não falam, não mencionam sobre a constelação, né? Sim. A prática da constelação. Mas tem toda essa desenvoltura que a gente vê, tanto que a gente ouve falar, que é aquilo mesmo. E no filme, realmente, assim, eu achei muito emocionante. Teve umas partes assim que realmente mexe. Pega ali uma coisa ali que foi lá da tataravó da pessoa que vem trazendo para essa geração. É incrível isso. Então, fala um pouquinho. O filme é realmente isso? Ele retratou um pouco do que é a constelação, do que realmente faz? Isso tem a ver com religião? Enfim, vamos juntar essas várias perguntas numa. Tá bem. Bom, não tem nada a ver com religião, nada. Qualquer pessoa pode fazer, evangélico pode fazer, espírita pode fazer,
velho pode fazer, jovem pode fazer, qualquer pessoa pode fazer constelação. Não tem nenhum tipo de restrição. O que é necessário apenas é a vontade de curar aquilo, de resolver aquilo, de olhar para aquilo, né? Porque é o princípio básico da constelação, e por isso que ele é feito ou com bonecos, né? Aqui estão os meus bonequinhos. Quando a gente faz online, a gente usa os bonecos, mas pode usar qualquer outra coisa, pode usar personagem, pode usar o que quiser. Então, o primeiro princípio é que a gente enxergue aquela situação, veja aquele comportamento, né? E a partir do ver, entenda, né? Mas entenda com o inconsciente. Porque, imagina assim, por exemplo, alguns dos nossos problemas, dificuldades e tal, não foram criadas por nós. Pensa, estou com problema de saúde, por exemplo. Não fui eu que criei o problema de saúde, né? Você acha que eu queria criar uma dor de cabeça? Não, não queria. Então, foi o meu inconsciente que me trouxe uma dor de cabeça para que eu encontrasse a solução para aquilo. Certo? Inconsciente. Quando a gente vai fazer uma constelação, o que aparece foi o inconsciente que trouxe. Os campos morfogenéticos são movimentados por essa energia inconsciente. Então, isso é física quântica, né? Cientistas já pesquisaram sobre isso. Não é uma coisa espiritual, vamos dizer assim, tá? É científico. Então, quando você vai na constelação e fala uma coisa, aparecem os personagens agem, a gente cura aquilo, o seu inconsciente viu aquilo ser resolvido. Então, ele para de trazer para você lembretes daquilo. Ele para de trazer problemas para você em relação àquilo. Porque o inconsciente, que não tem tempo, o inconsciente é atemporal, o que aconteceu hoje, o que aconteceu 200 anos atrás, para o inconsciente não interessa. Tá? Entendi. Porque tem umas partes no filme que. Peraí, que agora travei aqui a minha coisa. Uma parte no filme que você fica. Porque eles não sei quem. Ó, gente, eu sou aquela que eu dou spoiler, tá? Então, assim, eu adoro dar spoiler. Eu conto quem foi que morreu no final. Eu conto. Então, assim, tem aquela parte daquela menina que ela. Porque, assim, eu sou aquela menina do filme. A principal lá que não acredita. Ah, da médica, sim. Eu sou ela. Eu, assim, para eu ir num lugar, eu vou, mas eu olho assim, eu tenho que ver para crer. Duvidando. Eu sou aquela assim. Então, assim, eu me senti no lugar dela, né? Eu ficar olhando e falei assim, gente, eu sou ela. Eu sou ela. O dia que eu for fazer isso, eu vou ficar olhando e falar, sabe? Como é que você sabe isso? Então, assim, é muito interessante a forma onde chega para poder. Porque tem hora que você olha assim e fala, não, é espiritual, né? É uma coisa que é espiritual. Aí depois você vê que não é. Aí você consegue entender que não é. Que tem um estudo ali que realmente é onde pede. Acho que entra lá no seu inconsciente mesmo e vai puxando aquelas cartinhas que a gente vai pegando e vai guardando e vai colocando nos arquivos, né? Você vai lá, escreveu aquilo, você colocou naquele arquivo, vai colocando. Então, eu acho que mexe muito nesse arquivo, vamos dizer assim, né? Nesse arquivo pessoal. Rose, qual é a hora certa para fazer uma constelação? Essa é uma das perguntas. Quando você quer mudar.
você quer curar, quando você quer olhar a partir de um novo lugar. Esse é a hora certa. Quando você está pronto. A minha mestre, Maria Gorjão, nos cursos, ela falava assim, não é quando a gente quer, é quando a gente pode. Então, quando a gente tem uma maturidade de buscar e aceitar que tem que fazer diferente, este é o momento, sabe? Mas eu queria só complementar uma coisa sobre isso que eu estava falando e que tem a ver com o que você disse. Sobre o inconsciente, né? Quando o nosso pai e a nossa mãe se juntam e a gente nasce, certo? O espermatozoide e o óvulo se encontraram. A gente diz que é 50% de cada um, né? 50% do pai, 50% da mãe. Só que um espermatozoide é 100% do pai e é 100% da mãe, certo? Quando eles se juntam, não vem só a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, o formato do corpo. Vem também as emoções, as dores, o sofrimento, as vitórias, as dificuldades, as viagens. Vem tudo o que ele tem no ser dele. Por quê? Porque lá está os pais dele, os avós dele, os bisavós dele, todo esse monte de gente que está aqui, ó, atrás de mim, que se Isso é dispôs. verdade, né? Porque a gente vê, assim, você olha, tem hora que você vê o trejeito, assim, da pessoa, que você olha assim e fala, nossa, mas é igualzinho, fazem a mesma coisa, né? Isso tem tudo a ver com o que você está falando. Então, Tá vendo? isso não é mágico, isso é Ah, genética. Genética, genética. estudada, não é? Então, em alguns momentos, a gente, usando uma frase que se fala aqui em Portugal, despoleta, a gente se. Despoleta. Nunca ouviu falar? Despoletar? Não, não Começar? notar. Poleta. Despoleta. Em algum momento da nossa vida, a gente entra em contato com isso, com essa energia, e fica vibrando nesse lugar, que não é o nosso. É o lugar da nossa avó, é a dor da nossa avó, que foi mãe solteira, é a dor do nosso avô, que teve que abandonar tudo e mudar de país por causa da guerra. É a dor da nossa mãe, que foi criada pelos avós porque os pais morreram. Sabe, essas sensações estão nesse óvulo e nesse espermatozoide que nasceram, que juntaram para que a gente nascesse. E em algum momento da vida, a gente se identifica com isso e fica vivendo no lugar dessa avó, tendo esse sentimento, tendo essa amargura. E isso atrapalha a nossa vida hoje. Por isso que as constelações falam da gente ficar em paz com o passado. Ficar em paz com o passado é: puxa, avó, eu sinto muito que a sua vida foi assim. Porque eu te amo tanto, eu carrego essa mesma dor. Mas eu sei que ela não é minha. Então, eu quero deixar ela com você e quero a tua bênção para seguir a vida à minha maneira. Gente, é tão forte, né? Que até fiquei assim agora. Nossa! Mexe com a gente, né, gente? Tô vendo aqui o Wellington tá falando assim que é muito forte esse tema, pai e mãe, né? É muito complexo, é muito é forte mesmo, E né? outra, ninguém está aqui sem pai e mãe. Ninguém nasceu de chocadeira, ninguém. Todo mundo tem um pai e uma mãe. Sejam adotivos, sejam alguém que foi o pai e a mãe para nos criar, mas nós temos os pais biológicos, né? Então, questão de pai e mãe está sempre atrelada à vida. E nós temos que aceitar que eles são desse jeito que eles são, com as dificuldades que eles tiveram. E temos que ser gratos por isso. É, os meus avós saíram, foi da guerra para cá que teve aqui na Europa, naquela época, e eles foram para o Brasil. Então, você falando assim, a gente já carrega isso, né?
disso também. Que a chuva. Ai, que delícia, o barulhinho da chuva. Rose, assim, eu esqueci até de pegar meu copo de água, mas você ia falar assim, vamos dar uma pausa para tomar água? Porque mexeu, foi emocionante essa parte. Olha, Deixa eu eu ver vou, aqui. desculpa, eu Ah, vou te ah, dizer uma coisa. Nós estamos conversando. Isso é uma conversadoria sistêmica. Eu poderia dar milhões de outros exemplos. Por que que eu dei este exemplo? Primeiro, porque eu estou conectada contigo e estou conectada uhum. com as pessoas que estão aqui fazendo parte dessa conversa. Isso é conversadoria sistêmica. Então essa é a diferença da conversadoria sistêmica com a constelação familiar, que Pois já é um bate-papo, né? é, é, Já é um bate-papo. É muito é. interessante isso. Olha, a conversadoria sistêmica é um produto meu, tá? Sou eu que faço. Ele não existe por aí. Eu Ah, desenvolvi e chamei de conversadoria sistêmica, primeiro porque eu já uso esse nome, é uma marca registrada minha, desde 2002, como eu falei, como a minha consultoria, e que depois eu levei isso para o ambiente das constelações, porque a pessoa às vezes vem aqui, faz a constelação, vai embora e fica no vazio, querendo saber o que ela faz depois, ou o que ela faz com essa informação. Então, ela pode me ligar, ela pode mandar mensagem, ela pode falar: nossa, Rose, eu não paro de pensar naquilo, será que eu devo fazer tal coisa? O que que você acha? Ou eu senti isso hoje. Então, é como se fosse um apoio para algumas pessoas que às vezes têm uma visão daquele problema que nunca passou pela cabeça dela, né? nossa, muito interessante. Muito, muito, muito. Ah, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu É. enxergo, gente. Preciso tirar o óculos, vocês sabem. E quando, e quando sabemos pouco dos nossos antepassados? A gente não precisa saber nada sobre eles, porque a gente sente eles no nosso corpo. E isso a constelação Hum. mostra quando a gente quer fazer um trabalho sobre eles, sabe? É interessante, muito interessante. Tem restrição para poder fazer uma constelação? Não, nenhuma, Hum. Qualquer nenhuma, pessoa pode fazer, independente dela. claro. Qualquer Ok. pessoa pode fazer. Tá. É lógico que eu Como? recomendo que procure profissionais sérios, né? Profissionais certificados, nem posso dizer, porque tem gente que tem um dom natural para fazer. Por exemplo, eu fazia isso sem saber que era uma constelação. Mas eu, quando converso com uma pessoa, conversava com um amigo, ou conversava com um cliente e fazia perguntas que o levavam para um entendimento diferente, eu estava fazendo constelação. Não estava usando boneco, não estava usando o campo, mas estava num entendimento de que aquilo não era aquilo que a gente estava falando, nós estávamos falando de alguma coisa além daquilo, né? Que estava influenciando essa pessoa, né? Então, tem pessoas que têm dons naturais para essas coisas, mas a gente estuda, tem técnicas. Para você ser consteladora, por exemplo, você tem que saber o que é o campo, tem que saber o que dizer para curar entre uma relação e outra. Quando a pessoa diz um problema, você tem que saber que personagem que você vai colocar. Dependendo do que o personagem está a fazer, tipo, está olhando para o chão, está olhando para fora, está com dor no braço direito. Isso são técnicas, você aprende sobre isso, né? Mas o facilitador tem um componente de intuição muito grande. Ele tem que ler o campo, né? Ler o que aquele personagem está fazendo. Então, E quando você vai, a pessoa vai falar assim, ah, Rose, eu quero fazer a constelação familiar. É só esse nome, constelação familiar, ou ele tem outro nome? Ou é constelação e depois vem então um, isso aí um sobrenome?
eu vou dar uma opinião muito particular. Eu nunca ouvi nada escrito sobre isso, mas eu vou dar minha opinião particular. O Bert Hellinger criou isso chamando de constelação familiar. E Tá. aqui abre um parênteses, tem uma história muito antiga que diz que não chamava constelação, chamava colocação, e na tradução acabou virando constelação, mas que era colocação anteriormente, porque partia do princípio de que você colocava as pessoas, cada uma no seu lugar. Tipo, o pai fica de Faz um lado, a sentido. mãe fica do outro, primeiro filho fica aqui, segundo filho fica aqui, terceiro fica aqui, quarto fica aqui, os avós ficam atrás, sabe? Então, era uma colocação. Mas o nome correto é constelação familiar. O que aconteceu mais recentemente, com um monte de gente fazendo constelação, e talvez até para facilitar um entendimento de quem não consegue entender muito bem, ou acha que tem um tema que não é familiar, então começaram a chamar de constelação sistêmica. Por quê? Porque fala do sistema onde você está inserido. Algumas pessoas também falam constelação corporativa. Por quê? Porque querem trabalhar com empresários, com empresas, com famílias dentro da empresa, né? Então, quando você fala o familiar, todo mundo acha que é pai, mãe, tio, avô, avó, e não é. A Tá. constelação tem a ver com este sistema, com essa ligação entre todo mundo que pertence a um sistema. Ah, ok. E assim, quantas sessões a pessoa precisa fazer? Ou já uma já basta? Isso depende muito? Olha, uma questão já basta para aquele problema. Problema, não é verdade? Né? O que eu tenho sentido, e tem pessoas que têm voltado 3, 4 vezes a fazer constelação, é que consegue abrir os olhos para ver uma determinada coisa e depois percebe que está enrolada em outras, Outra. né? Então, tem quem quer constelar a relação do pai, depois tem quem quer constelar a relação da mãe. Às vezes o pai e a mãe aparecem na mesma constelação, mas foi para resolver um problema que ela trouxe naquela sessão, né? Então, eles podem aparecer em outras constelações para resolver outras questões que ela traga. Então, por exemplo, assim, você tem uma família de 4 pessoas, vamos lá, o pai, a mãe e os 2 filhos. E um só dos filhos pode carregar isso, ou é basicamente os dois que carregam? Um só pode. Um só pode Um só. carregar. Tá. Então, assim, vamos, por exemplo, que a mãe ou o pai quer fazer a constelação para um dos filhos, quer constelar um dos filhos. Ele pode? Pode. Pode. Aí o filho não precisa Agora, estar presente. não, mas espera aí. Eu não posso constelar para terceiros, tá? Então, eu posso constelar o filho assim. Eu quero constelar a minha relação com o meu filho. Tá. Ou eu estou com um Entendi. problema com o meu filho. Eu brigo com meu filho, eu bato no meu filho foi embora de casa. Então, é a minha relação, é a partir de mim. Porque sou eu que tenho que mudar. Eu não posso mudar os outros. É uma Tá. atitude minha, é a Entendi. partir de mim. Então, eu não posso constelar Você não terceiros. pode, né? Podia falar assim, ai, o meu chefe é um chato, eu odeio meu chefe é demais, não sei o que. Eu queria que meu chefe entendesse um monte de coisa. Ok, deixa o chefe lá, mas fala assim, eu quero constelar a minha relação profissional. Perfeito, Quero perfeito, constelar a minha perfeito. postura frente ao meu chefe, por exemplo. Tá? É sempre a partir de mim. Eu não consigo controlar o Isso outro. seria maravilhoso, né? Ai, vamos consertar fulano. E a gente. Ai, gente, muito interessante. Muito interessante, muito legal. E aí, Rose, e quando você tá fazendo a constelação com pessoas mesmo, não com os bonecos, mas com pessoas, como é que funciona isso? É você que
chama as pessoas, ou a pessoa que vai constelar que chama as pessoas, ou são pessoas aleatórias? Como é que funciona? É um grupo que faz sempre? Como é que funciona isso? Não, então, tem três jeitos, né? Então, constelação pessoal. A pessoa vem aqui na minha casa, eu tenho uma sala onde eu faço os atendimentos, tenho um tabuleiro onde eu coloco os bonequinhos e faço assim. A pessoa não está aqui, ela me liga, nós vamos fazer online, né? Eu também uso os bonecos para representar os personagens. Constelação em grupo. Eu digo que vou fazer constelação e convido pessoas para participarem. As pessoas não se conhecem, elas vêm aqui, se encontram naquele dia, naquele horário, né? E aí a gente faz a constelação assim em grupo. Mas não, as pessoas não se conhecem. Às vezes um traz um amigo, ok, né? Mas não são pessoas que se conhecem. O campo se estabelece a partir da união das pessoas. Elas não precisam se conhecer para existir um campo. Tá? Ah, muito Trabalho. interessante, muito interessante. Tem uma pergunta aqui, É. mas o que adianta você mudar se o outro não mudar, se o problema não estiver em você? Olha, é muito difícil a gente não estar nesse problema que a gente enxerga no outro. Porque o outro é sempre espelho de mim. Sempre. Né? Para eu achar que uma pessoa é intransigente, que é grossa, que é estúpida, eu tenho que ter isso. Eu tenho que saber o que é ser estúpido para eu reconhecer que aquele outro é assim. Percebe? Então, é muito cômodo também a gente achar que o outro precisa mudar. Se você não fizer nada, É, porque a partir do momento que você muda, você já começa a enxergar diferente, né? Você passa a enxergar, a ter atitudes diferentes. Então, é basicamente como se o outro tivesse mudado, porque você mudou, né? É muito isso, é muito essa mudança. Quando a gente começa a mudar nós mesmos, tudo ao nosso redor muda, né? Tudo. É eu, incrível isso. o meu marido tem uma frase que é assim: o que eu faço é a mensagem que eu passo do que deve ser feito. Então, Eu se sei, eu, se eu sou correta, se eu sou limpa, se eu sou organizada, se eu sou delicada, se eu sou gentil, essa é a mensagem que eu estou a passar. O outro, se identificando com isso, ok, vai se aproximar. Agora, um outro que não se identifica com isso vai se afastar. Então, tudo começa a partir de mim. Né? E essa agora é o que eu falo, o Gandhi falava, eu sou a mudança que eu quero ver no mundo. Pois, se eu quero um mundo gentil, organizado, sem guerra, sem tudo, eu tenho que começar em casa. É não chutar o cachorro, é dar bom dia para o porteiro, é conversar com meu marido, é acolher o que os meus filhos estão falando. Eu tenho que mudar a postura e não o outro, né? São pequenos detalhes, né? Eu gosto muito daquele filme Prova de Fogo. Nossa, eu acho esse filme assim fantástico, onde a menina tem 40 dias para mudar o jeito dele, ele tem 40 dias para mudar o jeito dele para poder reconquistar o casamento, para poder. Nossa, é fantástico. É porque assim, ele muda o jeito, né? Ele começa a fazer, preparar o café da manhã para ela, a mudar o jeito de falar com ela, sabe? Aí ela começa a olhar assim, nossa, o que aconteceu com ele? E começa a mudar. É fantástico. Eu recomendo assim para todo mundo esse filme. Esse filme é fantástico. Acho que a gente devia assistir todos os dias, inclusive. É isso mesmo. Nossa, os É. filmes são muito reveladores, né? É. Muito reveladores. Esse da. Ontem eu estava vendo um filme, chama O Telefone do Senhor Harrington. Tá, não assisti ainda, tá na minha lista lá. Harrigan, assista, é muito bom. É baseado num conto do Stephen King, então em alguns momentos você fica assim meio tenso, né? Mas tem uma mensagem ali
de como você lida com o que acontece com você. Não, Isso ontem é eu uma coisa maratonei, ontem eu assisti séries e filmes, eu adoro, acho que eu tinha que fazer uma live só disso. Quer dizer, boa. só que aí eu vou contar todos os filmes. O Tá. Wellington, vamos fazer essa live? O Wellington, cadê? Rose, e a constelação, ela pode substituir a terapia? Olha, eu já fiz terapia quando eu precisei, tive uma depressão anos atrás. E se eu soubesse na altura que com a constelação eu resolveria aquela situação, eu teria feito constelação, né? Eu acho que Marca amanhã para mim. sabe por quê? A terapia é mais rápida, é mais objetiva. A terapia, eu acho que ela é um espaço para a gente elaborar questões que a gente ainda não consegue ver de frente, sabe? Elaborar. Uhum. É como se fosse um arqueólogo, sabe? Que fica com o pincelzinho ali passando para tentar tirar o vaso inteiro debaixo da terra. Na constelação, você vai lá, agacha, pega o vaso, sacode assim e tira o vaso de dentro da terra naquele momento, né? Então, eu sou mais assim, eu sou mais da ação, sou mais de resolver as coisas mais prontamente. Mas tem gente que precisa de terapia e tem gente que Sim. precisa de constelação. Isso muito relativo, né? Tem as pessoas que eu fiz uma época também de terapia, também me ajudou bastante. E é muito bom. Agora eu faço terapia com as amigas, então, assim, É isso. ou a gente melhora ou piora, tem só duas opções. É que, Rose. ó, desculpa, só uma colocação que eu acho que é interessante. A terapia também trabalha com entendimento racional, né? E a Cortou, constelação cortou, cortou. Ela trabalha com? com o entendimento racional, né? Hum, Entender, ver, avaliar, analisar e não sei o quê. E a constelação trabalha com o sentimento, com a sensação, trabalha com o que está à flor da nossa pele, sabe? E isso a gente não consegue enganar, não consegue mentir, não consegue racionalizar, sabe? É também muito como eu bem. sinto. Aí, ó, o Wellington falou que você. Que luz que você tem? Eu falei, eu sei, gente, eu sei, porque assim, desde o primeiro dia que eu vi a Rose, já bati assim Obrigada. com ela, sabe? Já teve. Olha, não olhem para mim, olhem para a luz que está atrás de mim. Olha, gente, Eu que achei lindo! lindo. Adoro, adoro. Olha, isso não é meu, isso não é meu, isso é a frase de um mestre que criou um caminho de desenvolvimento espiritual e de expansão da consciência chamado Santiago Bovísio. Ai, tá vendo, gente? Ai, que delícia, né? Rose, aqui as perguntas eu acho que a gente já fez todas. Não sei se ficou mais algumas, não me lembro. Não me lembro se Ah, ficou mais algumas que eu tenha esquecido. Se não, se você quiser colocar mais alguma coisa que seja importante, que você acha relevante para que as pessoas, assim, como é que faz para te procurar, para poder entrar em contato com você, mas isso daí você deixa para depois, para daqui a pouquinho. Mas fala mais um pouquinho aí da constelação, o que você acha que é válido, que a gente não falou ainda. ah, olha, Se alguém quiser perguntar, gente, pode perguntar. Se alguém tiver vergonha de pode mandar perguntar, perguntas, que é mais né, fácil responder, né? Com perguntas. tem uma bolinha aqui, ó, com um pontinho de interrogação. Pode perguntar ali, se alguém tiver vergonha de perguntar aqui. Aqui também acho que tem perguntário de valores. Como é que é? Deixa eu ver. Como funcionam os valores, a cobrança, adoraria fazer. Ai, gente, eu juro que eu vou trocar o óculos, hein? Olha, valores. Muita gente gostaria de ajudar ou me ajudar também, é verdade. Eu demorei um pouco para
assumir profissionalmente a constelação. Então, os meus preços estão muito aquém dos preços que são praticados por aí, né? Por quê? Porque eu preciso que as pessoas me conheçam, então eu quero que elas venham aqui e conheçam. Então, os meus preços são muito baixos em relação ao que é praticado por consteladoras famosas e tudo isso, né? Então, eu cobro para atender em constelação 40 euros, online ou presencial, né? Nos grupos, quando eu faço grupos, eu faço, como tem bastante gente, então eu reduzo um pouco esse valor. Se você quer colocar um tema no grupo, eu cobro 25 euros e para participar do grupo, 10 euros. Então, quando a gente fizer grupo aí no Porto, esse vai ser o preço. Tá bom. E cobro no Brasil. No Brasil, esse preço é R$ 250. Porque eu atendo também agora online no mundo inteiro, né? Não, Essa e semana agora o passada Pix ficou fiz mais em fácil. Curitiba. Né? Aquele Pix ficou mais fácil, né? Pois, pois. Rapidinho, da casa. É o nosso MBWay, né? Exatamente, é. Então, como eu tenho conta ainda no Brasil e tenho trabalhos no Brasil que eu faço, né, como escritora, eu cobro para quem está lá no Brasil, pode pagar no Brasil, e quem está aqui em Portugal paga aqui em euros. Aí, tá vendo, gente? Vocês já têm tudo, já estão com a faca e com o queijo na mão. Agora é só decidir quando e como e tá feito. Né? E tá feito aí a constelação. Eu gostei bastante, eu achei que você respondeu assim muitas perguntas muito relevantes. Teve uma até que eu fiquei meio que, falei, nossa, até mexeu aqui comigo, foi assim, relembrando algumas coisas. E eu acho bacana isso, porque a pessoa, todo mundo tem um problema que não consegue resolver. Que fica ali martelando, que fica ali se arrastando, que você vai, muda ano, sai ano e você tá do mesmo jeito e continua aquela coisa. As pessoas olham para você e falam assim: nossa, mas você ainda tá desse jeito, não resolveu esse problema. O que será, né? Aí, de repente, é uma coisa que você está carregando, uma mochila que você está carregando, né? Que não é nem Não é tua. sua. Isso, não é tua. Ai, tá vendo que a gente falou até junto, que não é nem tua. E eu acho legal esse conhecimento da constelação para poder resgatar, né, aquilo que se perdeu, que ficou vagando por aí. Porque assim, ó, eu conheço muitas pessoas que me falaram, Fábio, eu fiz e minha vida mudou, mudou. E eu falei, caramba, né? E a gente fica postergando, né? Foi. E de repente a solução está Uma, aí, né? Para fazer. uma coisa interessante sobre o que você falou. Nós, para quem acredita, né? Eu acredito. Somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. E a vida é perfeita. A vida encaminha sempre para o amor, para a ordem, para a união, para a beleza. É só ver a natureza. Nós somos natureza. A gente esquece disso, mas nós somos natureza, né? Então a vida se encaminha sempre para a união, para o amor, para aquilo que é bom e bonito e perfeito. Quando a vida não está neste fluir, que tem a doença, que tem o relacionamento, que tem o problema, que tem a falta de dinheiro, que tem o pé quebrado, é porque a vida está falando para você: olha para isso. Para um pouquinho e me dá atenção. Resolve essa questão aqui para que você entre no fluxo do que é bonito, do que é abundante, do que é perfeito, do que é amor. Sentiram, né, gente? Sentiu, porque eu senti, hein? Eu senti, vocês sentiram, né? Ai, gente, como é bom, como é bom. Eu gosto muito de conversar com as pessoas e elas sempre, assim, nos traz, sabe, coisas que vai ficar para a vida. São lições que a gente fica para a vida, que agregam valores, né?
E você está aqui, assim, hoje, nesse momento, e trazendo isso, sabe, Rose? É tão gostoso falar com você, é tão gostoso sentir, você fala com uma leveza, você traz esse assunto com uma sabedoria, é tão gostoso de ouvir que dá vontade de constelar, sabe assim? Dá Ah, que vontade de ser legal. aí, de parte desses banquinhos. Sabe, Fabi, E- é, as pessoas às vezes falam para mim assim: ah, Rose, você não tem problema, vai. Ah, não, você não ficou zerada no banco. Ah, não, imagina, o seu casamento não tem problema. E eu falo: vocês estão enganados. Tenho, tenho falta de dinheiro, às vezes acontece de ter uma dor, às vezes acordo meio de insatisfeita, né? A gente tem tudo isso, porque nós somos pessoas. Mas, de novo, não é o que acontece com a gente, é o que você escolhe fazer com aquilo. E eu escolho sempre dar um sorriso, eu escolho sempre estar disponível, eu escolho sempre pensar nas coisas boas, eu escolho sempre abrir a janela e ver a árvore e falar: puxa, obrigado, porque você está me trazendo essa beleza para o meu dia. Sabe, eu escolho isso. Dá um trabalho do cão, às vezes, ficar nessa vibração. Mas isso muda tudo, sabe? Então, é é, escolha mesmo. A gente tem que escolher, assim, ser bem, viver 30 anos com o mesmo homem, para as mulheres, né? Pensa, 30 anos com o mesmo homem. Você acha que a gente já sabe tudo um sobre o outro? Não, precisa criar o romance, precisa vestir uma roupa diferente, precisa fazer uma comida e falar: eu fiz com amor para você, sabe? Relacionamento, principalmente, são escolhas. E a gente tem que escolher. A gente tem que escolher, não o outro, sabe? A gente tem que escolher. Eu escolho ser feliz, eu escolho sorrir, eu escolho viver bem, eu escolho comer arroz com ovo. E isso tá lindo, Não fala que eu tô com dieta, eu tô com fome. porque eu estou com saúde, sabe? Porque eu tenho amigos, porque eu sou perfeita. Por quê? Por quê? Porque a vida é linda. Ai, gente, vou falar para vocês, hein? Segunda-feira dessa, com chuva maravilhosa, porque Portugal precisa de muita chuva, né? Os nossos reservatórios aqui estão secando, então precisa de chuva mesmo. Apesar que essa chuvinha nem molha, né? Nem molha o cabelo. Sabe Mas, como eles assim, falam aqui? Que a chuvinha molha parvo. molha. Essa chuvinha molha parvo. Porque assim, eu adoro. Eu tive que dar uma saída agora de manhã. E assim, aonde que eu moro, para onde eu vou, eu pego estrada. E eu sempre morei assim, né? Eu sempre adorei morar em lugares que eu saio dali para pegar estrada. E eu pego uma estradinha aqui que é natureza daqui e natureza aqui, né? Sim. Então eu fico olhando aquilo e falo: nossa, que lindo, que coisa. Eu adoro, adoro. Eu sou apaixonada por estrada e olhar. Mas assim, e vi assim, tem muita queimada, né? Então, elas ficam assim, mas mesmo assim, estavam lindas, sabe? Porque a chuva caindo, aquela coisa assim. Então, a gente olha e fala assim: se você falou isso, eu agradeço porque a gente tem que saber, o agradecer, né? A gente tem que saber olhar o lado bom das coisas, né? Porque a gente às vezes olha para aquele problema ou para o lado ruim das coisas e fica martelando aquilo, né? É igual dizem assim: ai, por que que eu não esqueço fulano ou fulana, né? Porque você pensa nela toda hora. Você quer esquecer? Você pensa e você não consegue. É aquilo, né? É a mesma coisa com a dor, é a mesma coisa com o problema, a mesma coisa. Você pensa tanto naquilo que você não consegue esquecer. Então é complicado mesmo. Olha, Rose, deixa eu te elogiar de novo, porque tem aqui Lídia Pinho. Lídia Pinho. Realmente a Rose tem uma luz, uma calma que transmite muito amor. Ah, que lindo. Realmente. Obrigada. Obrigada, Olha, linda.
Eu só tenho que agradecer, tá? Esse nosso bate-papo, eu acho que foi assim maravilhoso, maravilhoso mesmo. E que dê muita sorte para você, porque eu gosto muito assim quando os convidados falam assim, Fábio, é a primeira vez que eu vou dizer aqui, é a primeira vez que eu vou fazer a comunicação aqui do meu trabalho. Então, assim, eu gosto bastante, eu fico muito feliz, muito agradecida, e eu sei que aqui, assim, a gente conversando aqui dá aquele pontapé de muita sorte. Eu gosto Obrigada. disso. Obrigada, gostei muito. Foi um espaço bom para falar as coisas que eu sinto e que eu entendo. E também gostei muito. Isso vai Obrigada. ficar para sempre registrado. Vai sim, para gerações. É. Vem cá, Olha, deixa eu falar um negócio só que pode eu falar. senti que tinha que falar agora. Pode falar. É, o meu marido fica querendo que eu crie um perfil profissional para Rose Consteladora. Então ele criou um logotipo e não sei o quê. E eu estou resistindo, porque eu falo que o meu trabalho sou eu que faço. Né? Não existe um personagem constelador. É a Rose no seu trabalho. Né? E as minhas postagens também falam sempre da natureza, falam sempre de coisas boas, falam sempre de alegria, porque é o que eu acho que eu consigo fazer para inspirar as pessoas, sabe? Eu posto que eu estou fazendo faxina, eu posto que eu não pinto o cabelo, nunca pintei o cabelo, é, sabe? As minhas rugas são naturais. Então, isso É de verdade, né? É de é a vida verdade. de verdade. É assim, eu estou dando a entrevista aqui e eu sou a mesma que vai receber a pessoa para constelar. Que é a mesma que vai tomar uma cerveja, que é a mesma que brinda a vida todo dia e agradece essa oportunidade de estar viva. Ah, tá vendo, E antes de gente? tudo, agradeço ao meu pai e à minha mãe, porque sem eles não estaria aqui. É verdade, é verdade. Eu também agradeço muito. E assim, estou muito feliz porque minha família está crescendo, você tia duplamente. Então, Legal, aí muito vem, bom. logo, logo a Maria chega, o Dominique chega, e vai Sim, fazer assim aumentar a família. Então, eu estou muito feliz. Apesar de estar longe, né? Mas eu estou muito feliz aí porque são notícias boas. E Rose, obrigada. Para quem quiser saber mais sobre o trabalho da Rose, e tentar aí montar grupos para poder ela fazer a constelação, eu vou deixar tudo o perfil dela na live, tá? A live vai ficar salva no perfil e eu vou deixar todos os dados dela lá. Aí vocês entrem em contato com ela, tá bom? Ou entrem em contato comigo, eu passo para ela, vocês que sabem. Tá legal. bem, gente? Olha, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, como sempre. O nosso papo de segunda tá assim maravilhoso. E Rose, só tenho que agradecer mais uma vez. Obrigada. E, tá Eu que bom? agradeço. Eu que agradeço. Obrigado, obrigado, Agradeço. obrigado, gente. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e sejam a mudança que vocês querem ver no mundo. Isso aí, gente. Boa semana para todos. Até a segunda no nosso papo de segunda. Beijo. Tchau.